Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Tiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal, eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo de hoje é Compre, mas não venda. E o texto bíblico, Provérbios, capítulo 23, versículo 23, que diz: Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Como nós definimos verdade? Bom, mais importante do que nos perguntarmos como nós definimos verdade hoje, eu quero pensar em como a Bíblia define verdade. Bom, ela aborda esse assunto de algumas formas. Algumas delas são: a palavra de Deus é a verdade, porque é a palavra do próprio Criador, do soberano. A Bíblia é a verdade, certo? E ela assim se define como a própria verdade. Também aprendemos através do apóstolo Paulo, que escreveu aos Filipenses, que a verdade é aquilo em que devemos pensar. Quando, em Filipenses 4, o apóstolo ensina à igreja de Filipos o que deve estar no pensamento deles, ele diz: tudo o que é verdadeiro, seja o que ocupe o vosso pensamento. Portanto, a verdade deve estar em nossa mente e também em nosso coração. Devemos guardar a verdade. Devemos pensar a verdade e na verdade. E é claro, não podemos desconsiderar a fala de nosso Senhor em João 14, onde ele diz que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, o próprio Senhor Jesus é a verdade. E isso faz todo sentido quando consideramos que, se a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, e nós lembramos que Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus, portanto, faz todo sentido ele mesmo se declarar como a verdade. Bom, e também devemos considerar que existe uma verdade. Não são várias, porque senão não é verdade. Verdade só existe uma, não tem como ter várias. Talvez você possa até falar de forma diferente a verdade, mas a verdade é uma só. Agora, como nós definimos a verdade? Nós consideramos que a verdade é o que é fato, é o que é concreto, é o que é real. A verdade é o que se opõe à mentira. Ou é mentira ou é verdade. Se é meia verdade, na verdade é uma mentira. A verdade é a verdade. O resto é mentira. Deus é a verdade. O diabo é o pai da mentira. E aqui eu quero meditar com você nesse texto curioso em que ele fala: compra a verdade e não a vendas. É interessante isso.
Já parou para pensar em algo que você deve comprar, mas você não pode vender? Aqui ele diz: compra a verdade, adquire a verdade, busca a verdade, mas não a vendas, não a deixe. O que esse texto está querendo nos ensinar? A verdade é algo que você busca, é algo que você adquire, é algo que você luta para ter. Mas a verdade não deve ser abandonada, não deve ser deixada de lado, não deve ser esquecida. Quando você busca a verdade, você guarda ela, você não a deixa. E é interessante porque aqui o texto fala que você deve buscar a verdade, deve comprar a verdade, mas não pode vendê-la. Isso significa que você não pode usar a verdade como uma fonte de lucro, como uma forma de alcançar benefício próprio. Você não deve usar da verdade para enriquecer. A verdade deve ser compartilhada e não vendida. Também é interessante você considerar que você deve buscar a verdade, mas nunca deve deixar a verdade. Eu penso aqui nesse texto que nós não podemos não só vender a verdade, como também nós não podemos nos vender para criar uma verdade. Se você precisa declarar algo, você é testemunha de alguma coisa, você deve declarar a verdade. Não deve mentir sobre o que aconteceu. A verdade não deve ser vendida, porque se torna uma mentira. A verdade deve ser compartilhada. E aqui eu quero que você pense comigo. Quão importante é a verdade para você? Você valoriza a verdade? Ou você precifica? Pense bem. A verdade para você tem valor? Você é capaz de ter prejuízo pela verdade? Ou você quer ter lucro com a verdade? Isso é fácil de se descobrir. Seja sincero com você mesmo. Se oferecessem para você uma grande quantia de dinheiro, pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões, pode ser isso em reais, em dólares, em euro, em libras. Se oferecesse uma grande quantia em dinheiro para você mentir, você aceitaria? Se na tua mente você pensa, depende do valor, você precifica a verdade. Se você, sem nem cogitar, sem titubear, diz que não, você valoriza a verdade. Quando você está numa situação em que alguém pergunta algo para você, você diz a verdade, isso em amor, mas você diz a verdade, ou para não ficar uma situação chata, para ser mais fácil para você, você mente. Isso define e revela se você valoriza ou se você precifica a verdade. E eu quero te convidar a odiar a mentira, a abominar a desonestidade.
mas a amar a verdade e valorizar a justiça. A sabedoria de Deus hoje nos diz: busque a verdade e não a deixes. Busque a verdade, invista para alcançar a verdade. Dedique tempo, dedique dinheiro, dedique sua vida para comprar a verdade, mas ao tê-la, não há vendas. Busque a sabedoria, a instrução e o entendimento, mas não se venda. Busque a verdade, porque é isso que o Senhor quer para nós, que tenhamos uma vida verdadeira. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor é a verdade. E o Senhor quer que nós amemos a verdade. O Senhor detesta. A tua alma abomina, Pai. Rejeita a mentira. Pois de sua boca, Senhor, só sai a verdade. E o Senhor quer que nós, como templos do teu Espírito, digamos a verdade. O Senhor não quer que mentira alguma saia de nossa boca. O Senhor valoriza, entesoura a verdade. E assim o Senhor quer que façamos, que valorizemos e entesouremos a verdade, pois ela é preciosa. Ela deve ser buscada, mas não abandonada. Deve ser comprada, mas não vendida. Deus nos ajuda a adquirir a verdade, a buscar a verdade, a sofrer, a ter prejuízo e até, se necessário, morrer pela verdade. Pois o Senhor espera e quer isso de nós. Que nós valorizemos a verdade. Pois o Senhor é a verdade. Deus, em nome de Jesus eu oro que eu ame cada vez mais a verdade e que eu abomine cada vez mais a desonestidade, a mentira. Eu oro, meu Deus, que eu nunca venda a verdade, mas que eu sempre a adquira, que eu sempre busque cada vez mais a verdade, que eu viva verdadeiramente, que eu não viva uma mentira, mas que eu viva a verdade. Ensina-me, Senhor, a ser verdadeiro. Isso em amor, Pai. Não dizer a verdade que fere, porque muitas vezes podemos argumentar que estamos sendo sinceros, que estamos sendo verdadeiros, mas não estamos sendo humanos, não estamos sendo gentis, não estamos tendo compaixão. Porque a verdade às vezes machuca, mas nós não queremos ferir ninguém, mas queremos conduzir as pessoas à verdade. Então nos ensina, Pai, a sermos verdadeiros sem sermos insensíveis, a sermos verdadeiros com empatia, com amor, com misericórdia, mas que a gente nunca venda a verdade. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Busque sabedoria para viver, a sabedoria que vem do alto. Que Deus lhe abençoe.